Outras 5 pessoas que estavam presas foram soltas também por decisão da Justiça Federal. Pedro Paulo Dantas Amaral, diretor da Dersa. Benedito Aparecido Trida, chefe de departamento do Dersa. Adriano Francisco Bianconcini Traci, chefe de departamento do Dersa. Edison Mineiro Ferreira dos Santos, funcionário da Dersa. Valdir dos Santos Paula Lourenço presidia a Companhia Energética de São Paulo, CESP. No último ano, Lourenço acumulou o cargo de secretário de Transportes e Logística do Governo Geraldo Alckmin, PSDB, e deixou a pasta quando Márcio França, PSB, assumiu o governo. Ele atua no governo tucano há 17 anos e tem passagens pela Secretaria da Segurança Pública e Fundação Casa. O Ministério Público Federal, MPF, estima que houve um sobrepreço de R$600 milhões nos custos da obra conduzida pela Uzi Mendes Júnior. A Procuradora da República Ana Mara Osorio Silva disse, depois da audiência, que a continuidade das prisões dessas 7 pessoas é imprescindível para a continuidade das investigações. A Operação Pedra no Caminho também cumpriu 51 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Carapicuíba, Arujá, Bofete, Ribeirão Preto e São Pedro, no estado de São Paulo, e também em Marataízes e Itapemirim, no Espírito Santo. O 15º alvo de mandado de prisão está fora do país. O trecho norte do Rodoanel ainda está em construção e, quando estiver pronto, vai ligar a rodovia dos Bandeirantes à rodovia Presidente Dutra. Veja no mapa abaixo. As investigações, trabalho que vem sendo feito em conjunto entre a MPF, PF, TCU e CGU, apontam superfaturamento de mais de R$600 milhões nas obras do trecho norte do Rodoanel. Ainda de acordo com as investigações, há indícios de que agentes públicos e empresários cometeram corrupção, organização criminosa, fraude à licitação, crime contra a ordem econômica e desvio de verbas públicas. As obras começaram em 2013 e ainda não foram concluídas. Mapa mostra o Rodoanel e explica a nova investigação sobre fraudes. Foto, infografia, Juliane Monteiro/G1, relatórios do Tribunal de Contas da União TCU, da Controladoria Geral da União CGU, e um laudo pericial da Polícia Federal apontam fraude, superfaturamento e sobrepreço nos contratos firmados entre a Dersa e as empreiteiras Uzi Mendes Júnior. A UAS confirma que a PF esteve na sua sede, em São Paulo, e que colabora para prestar esclarecimentos sobre projetos novos e antigos. Veja a nota completa abaixo. As investigações apontaram suposta prática de corrupção, organização criminosa, fraude à licitação, crime contra a ordem econômica e de desvio de verbas públicas. As obras contaram com recursos da União, do Governo do Estado de São Paulo e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e foram fiscalizadas pela Dersa. A investigação começou em 2016 quando um engenheiro que cuidava do trecho norte se recusou a assinar aditivos do contrato de construção do trecho. Ele afirmou que tentaram obrigar a pedir demissão e depois o transferiram de área. As obras do trecho norte são divididas em 6 lotes, tiveram início em 2013 e ainda estão em andamento. Nelas foram encontrados indícios de irregularidades. Só no lote 2, analisado pelo TCU, as irregularidades somam R$110 milhões. Para maquiar o sobrepreço adotou-se a prática de jogo de planilhas, expediente comum em fraudes a licitações com muitos itens contratados de forma global, em que o licitante oferece preço acima do mercado para alguns itens e abaixo da referência para outros, de modo a colocar-se artificialmente como menor preço global. Esse expediente é comum em fraudes às licitações, diz o Ministério Público Federal. No lote 1,
Por exemplo, foram apurados aumentos de 16% a 430% em serviços de escavação e explosivos, estrutura de túneis, carga e desmonte de argamassa, acrescendo indevidamente a obra cerca de 60 milhões de reais. No lote 2 apurou-se aumento de 987%, mais de 21 milhões de reais, nos serviços de escavação e explosivos, e no lote 3, aumentos de até 1.223%. A investigação da CGU apurou que vários contratos foram celebrados por preços baixos, relativamente ao orçamento inicial previsto pela Dersa, sendo incluídos outros serviços por meio dos termos aditivos para elevar substancialmente o custo das obras e prejudicar a concorrência, burlando o verdadeiro objeto da licitação. Os acréscimos indevidos nos lotes 1, 2, 3 e 5 alcançaram mais de 143 milhões de reais, diz a Procuradoria. Eduardo Carnelos, advogado de Laurence Casagrande Lourenço, disse que considera a prisão de seu cliente uma grande injustiça. A Dersa, estatal responsável pela obra, informou em nota que o órgão e o governo de São Paulo são os maiores interessados acerca do andamento do processo. Havendo qualquer eventual prejuízo ao erário público, o Estado adotará as medidas cabíveis, como já agiu em outras ocasiões. O ex-governador Geraldo Alckmin afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que recebeu a notícia com surpresa e que não tem conhecimento dos dados em que se amparou a ação da Polícia Federal. Laurence Lourenço goza de confiança com anos de bons trabalhos e que, se houver algo ilícito, que haja responsabilização, diz nota. O governo de São Paulo disse que determinou à Corregedoria Geral da Administração a abertura da sindicância. A UAS divulgou a seguinte nota: agentes da Polícia Federal estiveram nesta manhã na sede da UAS em São Paulo, numa operação de busca e apreensão de documentos relativos a obras do Rodoanel Paulista, das quais é responsável pelos lotes 2 e 3 do trecho norte. Um ex-executivo da empresa que esteve à frente do projeto, fora dos quadros da companhia desde 2016, também teve prisão temporária decretada. Em razão desses acontecimentos, a nova gestão da UAS esclarece à opinião pública, aos nossos colaboradores, aos nossos credores e aos nossos fornecedores que considera relevante não deixar pairar dúvidas ou suspeitas sobre os negócios anteriores à sua chegada ao comando da empresa. Em razão disso, os atuais gestores da construtora têm prestado às autoridades todos os esclarecimentos a respeito de atividades e contratos sobre os quais haja questionamentos, no projeto do Rodoanel em particular e em todos os outros que realiza. A UAS afirmou acordos com o CAD e vem trabalhando com outros órgãos fiscalizadores para acertar contas com o Estado e o povo brasileiro. A nova gestão da UAS entende que colaborar para elucidar tais questionamentos é um imperativo para dar continuidade às suas operações de acordo com os mais elevados padrões de ética e transparência corporativa, único caminho possível para recuperar o lugar de excelência que sempre ocupou na engenharia do país. A CESP-CIE Energética de São Paulo respondeu, por meio de nota, que não vai se pronunciar porque os fatos, alvos da operação, não aconteceram no âmbito da empresa, nem no período em que o Sr. Laurence Casagrande Lourenço preside a companhia.